coloco nas mãos do Senhor aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, Senhor. Espírito Santo, que eu apenas seja, ó Deus, um instrumento nas tuas mãos. E abençoa a tua igreja, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa nos dar uma mente, Senhor. Ó Deus, próxima do Senhor, uma mente limpa, um coração limpo, aberto, Senhor. Senhor, eu quero colocar nas tuas mãos cada escola dominical nesse momento, em toda a face da terra. Onde estiver um servo teu, ministrando a tua palavra, ainda que seja para uma pessoa, Senhor, ser com ele, aquele que fala às multidões, que ele venha falar, Senhor, somente aquilo que o Senhor quer, Pai. Senhor, dá, Senhor, a cada um de nós um coração submisso. Fica conosco, Pai. E abençoa o teu povo, a tua herança sobre a face da terra, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. O texto áureo nos diz: é ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A verdade prática: nada poderá calar a igreja de Cristo, nem a própria morte. Amém. Nós vemos que quantos homens foram, né, assassinados porque pregavam a palavra de Deus no primeiro século, até hoje. Nós vemos pessoas, eu não sei se os irmãos têm notícia, mas eu parei de ter sobre aquele pastor no Irã, que está condenado à morte, eu não sei. A última notícia que eu vi deve ter mais ou menos um mês. Que os diplomatas do Brasil, a ONU estava intercedendo por ele, para que o Ahmadinejad não absolvesse ele e não matasse, né? Mas eu não vi mais algo, não ouviu isso. Se ele foi assassinado, então deve estar preso ainda, ou foi, né? E que não, são esses homens, essas mulheres, aquela mulher que há 2 anos atrás foi confinada num contêiner de zinco, numa temperatura de deserto, a temperatura, eu não lembro exatamente quando eu li, quanto que estava, mas ela ficou, me parece, 44 dias. E a igreja orava por aquela missionária. E quando ela foi colocada em liberdade, a surpresa que ela estava tão boa quando ela entrou. Olha o poder de Deus, você ser colocado no contêiner de zinco, uma temperatura aí que eu sei que lá deve ser mais de 44 graus. E ficar de dia e de noite, né? De dia, calor, de noite, frio. E ela resistia a um milagre de Deus. Mas ainda há homens e há mulheres dispostos a pagar um preço para que a palavra de Deus seja pregada. E o sangue deles morreram, passaram da vida pronta, mas o sangue deles ainda fala. Na história de Estevão, nós vemos. Então, na lição do professor, tem uma introdução, uma interação do comentarista que diz assim: ao iniciar o estudo da igreja de Esmirna, deparamos com um paradoxo. A cidade era rica e opulenta, mas a igreja era pobre e padecia era opulenta, mas a igreja era pobre e padecia das mais sórdidas calúnias e perseguições. Diferentemente da igreja de Laodiceia, Esmirna era pobre materialmente, mas rica espiritualmente. Mas tu és rico. Era blasfemada e perseguida pelos que se diziam judeus. Nós vemos aqui a diferença da igreja de Esmirna para Laodiceia. E eu gosto, quando eu leio essas referências sobre as igrejas, eu gosto mais de individualizar essas passagens. Porque aqui foi dirigida a igreja, mas a igreja somos nós, cada um de nós. E na nossa vida, muitas vezes, nós temos os nossos altos e baixos. Um dia nós estamos lá nas nuvens, um dia você está lá embaixo. Mas que Deus nos ajude a ter um equilíbrio e a manter o nosso relacionamento com Ele, como você mantém um relacionamento com seu esposo, né, com seu filho. Eu sei que há atritos, há diferenças,
amizade, de companheirismo, de amor, de solidariedade, de comunhão. Então, essas palavras que vêm dessas igrejas, elas vêm ao nosso encontro para nos edificar. Se nós visualizarmos cada um desses crentes, essas igrejas aqui, a nossa vida é a mesma. A nossa vida é a mesma. Nós temos altos e baixos, nós temos as dificuldades. Agora, nós temos também o poder de decisão, de escolha e de fazer. Porque não adianta também escolhermos, decidir e não pôr em prática. Se nós queremos ter uma vida com Cristo, viver o verdadeiro, eu sempre falo, o mundo está cheio de crente. O evangelho está sendo banalizado. Eu não, todos os pregadores sabem que o evangelho está sendo banalizado. Às vezes, irmãos, a gente tem vergonha de falar que é crente, por causa de certas coisas que nós vemos. E ontem eu estava falando com uma irmã. Eu não gosto de ficar sabendo muito das coisas, assim, desse mercado evangélico que está acontecendo, porque senão eu peco demais. Então, é preferível a gente não ficar sabendo de quantas cabeças de gado, de quantas televisões, de quanto isso, de quanto aquilo, de comprou avião, de comprou transatlântico. É preferível, porque, meu Deus, na palavra de Deus não tem nada disso. Olha essa lição que nós vamos estudar hoje. A igreja de Cristo está sendo impiedosamente perseguida, embora localmente pareça tranquila, universalmente está sob fogo cerrado. A perseguição não é apenas física. Os santos são pressionados tanto pela cultura quanto pelas instituições de um século, que por jazer no maligno repudia e odeia os que são luz do mundo e sal da terra. Eu estava lendo esse livro aqui, eu procurei alguma coisa, eu não tenho muita coisa sobre Apocalipse. E o que ele fala aqui sobre a igreja de Esmirna, né? A posição profética da segunda igreja seria da última parte do primeiro século, até que o imperador Constantino declarou em 313 depois de Cristo que o cristianismo não era mais um crime, mas antes a religião oficial do Império Romano. Vamos ver a origem de Esmirna. O nome Esmirna vem da palavra mirra, que nos faz lembrar imediatamente dos presentes dos magos. Provavelmente fazia parte da bebida que foi oferecida ao nosso Senhor na cruz e era um dos perfumes usados na preparação de um corpo para a sepultura. A sua fragrância era mais elevada quando era esmagada. Por aí nós vemos como que a igreja, assim, o próprio nome da cidade significava isso. A sua fragrância era mais elevada quando era esmagada. O crente, quanto mais busca e serve a Deus, irmão, ele é provado. E se ele permanecer firme naquela tribulação, para que o nome do Senhor seja glorificado, o perfume do Senhor Jesus vai ser exalado de uma maneira maravilhosa. Quantas vezes nós conhecemos pessoas que sofrem, têm uma vida consagrada diante de Deus, pagam um preço, pessoas submissas, pessoas assim humildes, mas pessoas que têm uma dificuldade tremenda, passam por tribulação e está ali sério, está ali aguentando. Mas quando você conversa com essas pessoas, você sente, às vezes está até com um problema de saúde, sério. Você conversa com essas pessoas, você sai dali animado, você vai consolar e você sai consolado. Então, quanto mais às vezes nós passamos dificuldades, era o caso dessa essência, né? Essa árvore, quanto mais ela era esmagada, mais a fragrância era exalada, mais perfume ela exalava. A sua fragrância era mais elevada quando era esmagada. A igreja de Esmirna existia no império que estava determinado a esmagá-la até exterminar.
Os membros dessa assembleia eram pobres e viviam na pobreza por causa da sua fé. Não quer dizer que nós temos que ser pobres para ser crente. Para ser crente temos que ser pobre. Não. Mas olha o que o comentarista fala. Esse aí está em pé? Deixa que eu pego. Caiu também. É minha Bíblia. Então, os membros dessa igreja eram pobres e viviam na pobreza por causa da sua fé. Eram párias da sociedade. De nada servia para a sociedade. De nada valia. Não tinha valor, não tinha consideração. Não eram, talvez, nem contados como gente. Criminosos de verdade. De acordo com as leis do Império Romano, eles eram considerados como criminosos. Os cristãos de Esmirna viviam numa situação impossível. Se defendessem Cristo, perderiam seu salário. Olha aí. Se falasse de Cristo, eles perderiam seu trabalho, seu salário. Se renunciassem a Cristo, podiam arranjar emprego e ganhar dinheiro. Olha nossa situação. Você já imaginou que perseguição dura? Nós dependemos de Deus, quando nós precisamos trabalhar, nós precisamos do salário. Se eles falassem, se eles professassem a Deus, eles perderiam seus empregos. Mas a igreja continuou pobre materialmente. Numa sociedade em que eles pedem, que creiamos que os crentes dedicados devem ser afastados, que se dermos dinheiro a Deus, é o nosso caso hoje. Você dá 100, você recebe 1000. A turma aí da prosperidade. Você põe uma ofertinha de R$1.000 ou $1.000, você vai receber 10 mil. Você dá uma oferta para o pastor, para a igreja, o pastor vai lá no Monte Sinai, com não sei mais quantos pastores, e ora para você receber. Eu tenho um caso na família, irmãos, que ela perdeu muito dinheiro. Ela perdeu muito. Mas a gente não podia falar, por causa da crise do casamento dela, ela passou para essa igreja. E ali ela envolveu de tal forma que ela é muito próximo mesmo de mim mesmo. Ela envolveu de tal forma que ela foi dando, não sei quanto, R$400 para a Santa, não sei mais quanto para outra campanha, para outra campanha. Irmãos, ela perdeu tanto dinheiro. Ela saiu do divórcio dela do peito de situação. Sobrou apenas um apartamento. E graças a Deus sobrou um apartamento. Não está perdendo tanto dinheiro naquela igreja. Na esperança de que Deus ia restaurar o que ela tinha. Restaurar o casamento, restituir. Porque a palavra que ela usava na época, Deus vai me restituir. Mas não é assim, você conhece a palavra de Deus, a gente não barganha com Deus, nós não negociamos com Deus. Sabe? Você conhece a palavra, mas a pessoa parece que perde a visão e pelo estado emocional se confunde de tal forma que foi muito dinheiro. Hoje, graças a Deus, depois de 6 anos, ela deixou de congregar nessa igreja. Então, a gente fica pensando, numa sociedade em que nos pedem que creiamos que os crentes dedicados devem ser afastados. Então, se você não tem dinheiro, se você está pobre, você está em pecado. Se você está em dificuldade, você está em pecado. Você não está sendo fiel a Deus. Ele nos dará mais de volta, que devemos conduzir carros. Você precisa ter um importado, você precisa ter um carro, zero. Você precisa de ter boa casa. Você tem que vestir roupas de grife, né? É um pouco surpreendente nós lermos a história de Esmirna. Dentro do contexto que nós vivemos, nós temos essa história estudamos essa igreja de Esmirna hoje, nós vamos falar. Um dia eu estava com essa pessoa e falei, meu Deus, a minha fé é pequena, o que está acontecendo? Porque a gente passa dificuldade, não é? Nós trabalhamos, Deus nos dá os
isso que eu falo, a gente tem que conhecer muito a palavra de Deus. E o pessoal hoje, irmãos, é o mesmo quase que nós sempre falamos aqui. É Romanos 12, 1 e 2. Aqueles dois versículos para mim é testemunho. Nós não conformarmos com esse sistema no qual nós vivemos. Nós vamos lá continuar na introdução. Esmirna é o emblema da igreja mártir. Se Laodiceia é a cara do mundo, Esmirna é o rosto de Cristo. Achei boa essa diferença do autor aqui. Geralmente nós vamos falando de... A gente não pode falar cara, sua cara, né? É rosto, não é mais leve assim. Só com o rosto bonito hoje, você passa a cara, né? Pensando que você passa a falar. Então, se o autor pôs essa referência aqui, se Laodiceia é a cara do mundo, Esmirna é o rosto de Cristo. E que nós sejamos o rosto de Cristo. Que Deus nos ajude. Por isso, devota-lhe o mundo com uma aversão insana e inexplicável. Mas como calar a voz daquele cujo sangue continua a clamar ao juiz de toda a terra, seu testemunho não será silenciado. Haverá de erguer-se tanto dos túmulos como dos lábios que se abrem com mansidão para mostrar as razões da esperança cristã. Compartilhemos o testemunho de Esmirna, mesmo pressionada pelo inferno, soube como manter-se nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós vamos ver, os irmãos, os irmãos estudaram a lição. Os irmãos podem me falar uma qualidade da igreja de Esmirna e uma da de Laodiceia. O irmão vai falar hoje. A Esmirna, nós lemos hoje um versículo só da lição. A Esmirna era o quê? Era materialista? Era espiritual e fervorosa. Muitas vezes a pessoa quer ser espiritual, mas não tem fervor, irmãos. Nós precisamos pedir a Deus que nos dê fervor, nos dê um espírito de adoração, nos dê um coração quebrantado. O fervor vem daí. Muitas vezes nós fazemos as coisas muito automatizadas, sabe? Falamos às vezes, glorificamos a Deus, não estamos sabendo, porque não acompanhamos a pregação que o pregador está falando, a letra do hino, que haja em nós fervor e adoração, que haja em nós uma comunhão com Deus, principalmente nos momentos que nós estamos aqui na igreja, no culto, que não haja conversa, que não haja olhar para um lado e para o outro. Atrapalha-se uma pessoa intercedendo durante o culto, pelo pregador, pelo grupo de louvor e pelas pessoas que estão na igreja. Às vezes uma pessoa que anda para lá, anda para cá, sem necessidade, porque 45 minutos, uma hora que nós permanecemos na igreja, que nós não precisamos ficar tão inquietos e conversando, você destrói totalmente, você impede que aquele seu vizinho, sentado à direita ou à esquerda, na frente, mantenha comunhão com o serviço. Você atrapalha o pregador. Então, que nós tenhamos temor e tremor e que nós venhamos ter fervor nas nossas orações, na nossa forma de viver, porque Esmirna era fervorosa e espiritual. Laodiceia era o quê? Rica, opulenta, mundana, não é? Mas o quê? Ela era morna. Se você tomar água de quem? Mulher aí que gosta de tomar um copo de água morna para emagrecer de manhã em jejum. É horrível. Eu às vezes tomo, mas é horrível. A primeira reação sua é de vomitar. Se você toma uma coisa gelada, fria, é gostosa. Ou quente, um café quente, eu falo assim, quem me dá café frio, gosta de mim. É muito. O café, se tomar um café quente, não é gostoso? Uma água gelada, vai tomar uma coisa morna. É horrível. E Deus falou, os mortos lá do céu vão vomitar você. Imagina um dente morto. Não, você, Deus.
na minha vida, no meu dia a dia, para eu poder entender melhor. Eu peço muito ao Espírito Santo que me ilumine, me dê compreensão. Porque tem certas coisas na Bíblia que realmente é mais difícil. Mas para eu trazer essa palavra, eu coloquei em prática na minha vida. Porque não basta ler. Se eu não aplicar, e se eu não aplicar. Falar, irmãos, é muito bom a gente falar e pregar. Mas viver é muito difícil. É muito difícil. Então, Esmirna era fervorosa e espiritual, enquanto Laodiceia era morna. Esmirna era pobre material. Eu gostaria que os irmãos gravassem isso. Esmirna era pobre materialmente e Laodiceia era rica materialmente. Esmirna era rica espiritualmente e Laodiceia era pobre espiritualmente. O Senhor disse, nada temas. Deus garantiu aos crentes de Esmirna, nada temes das coisas que hás de padecer. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Nós vemos todos, nós perguntarmos aqui, quem quer ir para o céu? Todo mundo vai levantar a mão. Vai. Eu quero, todo mundo quer ir para o céu. Mas a palavra de Deus fala assim, ó, ser fiel até a morte. Essa fidelidade a Deus implica em tanta coisa. Outro dia eu estava num velório e o irmão lá estava bonito no caixão, sabe? Ele estava. Um caixão bonito, achei a igreja tão bonita assim. E ele bonito no caixão, fui lá, olhei. Aí voltei pro meu canto, sentei e falei com a irmã assim, olha, você está bonito esse caixão lindo, né? Ela falou, você está doida, Marisa? Eu falei, não, mãe. Não estou doida, não. Você falar que cachorro bonito. Eu não quero estar naquele ali, tem foto de ouro. Eu falei assim, você quer ir para o céu? É lógico que eu quero. Como é que você vai para o céu se você não deitar naquele ali? Não, vai dar. Os que forem arrebatados, né? Mas a maioria, até que Jesus não volte, vai passar por um processo de morte. Vai estar no caixão. Eu falei, Justo, foi o Justo mesmo. Olha, Justo, escuta uma coisa, o caixão está bonito, tem um irmão tá bonito ali, a família está uma família consolada, graças a Deus. O irmão descansou no Senhor, melhor. Agora, realmente estava bonito, irmãos. A palavra foi dada muito bonita, um culto curto e bom. Então eu falei assim, agora eu acho casado é egoísmo nosso. Eu falei com ela, eu quero ir para o céu, você quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, irmãos. Ninguém quer morrer. Se falar quem quer ir para o céu, todo mundo levanta a mão. Quem quer morrer? Posição de sentido, né? Então, mas nós somos assim, né? E olha, Deus falou para Esmirna, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E falou aí para Laodiceia, o Senhor Jesus disse, assim, porque és morna e não és fria, nem quente, eu vou me dar-te-ei da minha boca. Aconselho-te que de mim compres o ouro provado no fogo, para que se enriqueça e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Olha a recomendação. Graças a Deus, essa esperança para todos que querem aceitar a Jesus, para todos que estão dispostos a arrepender e aceitar a Cristo, consertar a vida. Graças a Deus que ainda há esperança, né? Para os de Laodiceia. Agora vamos ver essa missão nos fala da igreja em Esmirna, informa Lucas que durante a estadia de Paulo em Éfeso, toda a Ásia Menor foi alcançada pelo Evangelho. E durou por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor. Do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Infere-se, pois, que tenha sido a igreja em Esmirna estabelecida nesse período, conquanto plantada numa cidade opulenta, ela era pobre, mas ricamente fortalecida em Deus. Um dos mais notáveis bispos de Esmirna foi Policarpo, diante do carrasco romano, não negou a fé em Cristo. Agora, irmãos, olha, durante 2 anos,
Paulo evangelizou toda essa área. Usou a igreja de Éfeso, evangelizou toda essa área. Sem avião, sem carro, né? Sem jatinho, sem nada. Só na base do pé, né, pastor Jorge? E é o cavalo. E aquele livro do apóstolo Paulo fala que ele passava por cada trilhos, que olhava para um lado, era despenhadeiro, o outro mata fechada, do jeito que o autor descreve ali, parece que ele tinha que andar assim espremido para passar em determinados caminhos, para ele levar para a palavra de Deus. Eu fico pensando, será que Paulo, amigo de Barnabé, tinha crentes ricos naquela época? Será que não poderia comprar um meio de transporte mais, talvez melhor para Paulo? Criar alguma forma de comunicação? Não sei, mas eu falei assim, e hoje eu estava conversando com o pastor, eu falei assim, eu não vejo necessidade desses homens comprar esses Boeing de 36 milhões, 83 milhões. Ele falou assim, mas você sabe por quê, Maria? Porque o contexto em que ele vive, o ambiente que ele vive exige isso. Eu falei assim, eu queria ver se eles fossem lá no Nordeste, onde não tem, lá no sertão mesmo, onde a terra racha ainda, onde não tem açude, onde não tem meio de comunicação, não tem internet, não tem televisão, não tem dinheiro, não tem nada para eles ofertar. Eu queria ver se um pregador desse da prosperidade ia lá pregar prosperidade. Sabe? Não ia, irmãos. Não ia. É igual aqui hoje. Primeiro tinha tanto pregador famoso aqui na América, mas era muito. Hoje os irmãos vê pregador famoso aqui. Não vê nada. Não tem. Não tem. Não tem como. Pela valorização do dólar, eles não querem me preocupar só com o real agora, nem na Europa. Deixaram de vir aqui e foram para a Europa. Agora, nem na Europa me falaram, algumas pessoas falaram, não vai mais. Mas vamos transatlânticos. Lá no Brasil, vamos congressos. Eu falei do dia que eu fui chamado para ir para um congresso, lá pagava mais de R$1.000. Lá você não, você não. Não concordo com isso de jeito nem. Não, porque empresário só vale isso não. Tudo bem. Se empresário é o único jeito de você levar um empresário adiante do transatlântico para ele ouvir a palavra de Deus, que leve, né? Mas o que eu estava vendo, né? Só empresário. Agora vamos lá. Esmirna confessante e mártir. A igreja em Esmirna era confessional e mártir, professando a Cristo, demonstrava estar disposta a sustentar no testemunho até o fim. Sua fidelidade ao Senhor era inegociável. Como está a confissão nesses tempos, a nossa confissão nesses tempos difíceis e trabalhosos? A própria é uma igreja, para a apresentação da incipista, eu esqueci de trocar meu óculos. Há uma igreja ameaçada no tempo, apresenta-se Jesus como a própria eternidade. Isso diz o primeiro, o último que foi morto e reviveu, nem a morte pode separar-nos do amor de Deus. O primeiro e o último. Sendo Jesus o primeiro, todas as coisas foram criadas por seu intermédio. Sem ele, nada do que foi feito. Sem ele, nada existiu, porque ele é antes de todas as coisas. Por isso o Senhor lembra o anjo da igreja de Esmirna que tudo estava sob o seu controle, até mesmo os que lhe moviam aquela perseguição achavam-se-lhe sujeitos. Tudo era criação sua. Aliás, o próprio diabo estava sob a sua soberania, pois também era criatura sua, apesar de reivindicar privilégios do Criador. Em Ezequiel 28, 14 e 15. Então, todas as coisas estão debaixo do controle do Senhor. Tudo que nos acontece também, nós temos que ter a permissão do Senhor. Em todas as situações, nós temos que tirar a lição e buscar de Deus o que é que Ele quer nos ensinar. Foi isso. Mas uma coisa, a igreja de Esmirna tinha convicção, era da sua
ela valorizava, ela persistia, ela continuava. E às vezes, muitas vezes, nós queremos sair fora, jogar a toalha, né? Muitas vezes nós perdemos a paciência por irmão, a igreja. Irmãos, é uma das coisas mais difíceis. Não é fácil ser pastor. A gente vê. Porque hoje, por um lado, esses pastores exageram na prosperidade, fazem errado, mas se nós três estudássemos mais a Bíblia, buscássemos conhecimento na palavra de Deus, irmãos, os erros dos pastores talvez não seriam tão grandes. Mas o que a nossa tendência é idolatrar, é bajular, aquilo que acontecia só no meio da política, antigamente, o tráfico de influência, né, acontece ainda hoje, mas no meio, no seio das igrejas, falar quanta gente quer segurar na barra do rei do pastor, se tem, vai tirar um retrato, você tem que parecer o mesmo tiquinho. Eu fico lá na minha igreja, tem 130 pastores. Aí eu fico olhando assim, meu Deus, que dificuldade conversar, falar um raio com o pastor Jorge. Que dificuldade. Que saudade que a gente tem de quando o pastor Jorge era um homem simples, que abriu a igreja pequenininha, carregava aquela massa, uma lata de concreto no ombro, trabalhava com os membros lá depois da escola dominical. Quantas vezes saía na favela, fazia barraco, os irmãos lá, saíam os homens, o pastor, para construir um barracão na favela, alguns membros da igreja. Não é que eu queria que ele continuasse carregando no ombro, não, mas que continuasse a simplicidade, sabe? É muito favoritismo, é muito bajulação, é muita coisa. Eu fico vendo que é 130 pastores, e no grupo não tem lugar para 15. Mas os pastores, às vezes, não tem que sentar de um lado e sentar do outro. E eu fico olhando ali, meu Deus, que necessidade tem. Se esses 130 pastores, cada um deles tivesse 10 ovelhas, porque se consagra um homem pastor, ele tem que ter rebanho, irmãos. Esse pessoal consagra. Eu encontrei com uma amiga minha, você sabe que agora só um passo quando você consegue consagrada pastora, mas eu falei, não. Só falta um passo agora. Eu já tenho 3 cursos de teologia, estou fazendo o 4º. E eu vou ser consagrada pastora. Eu falei, se isso é importante? Muito importante. E você? Eu falei, não, para mim não. Mas que é isso, Maria? Eu falei, não. Para mim, eu já nem vejo quase bíblico consagrar a mulher pastor. Não vejo. A mulher pode ser uma missionária, a mulher pode ser uma líder de departamento, a mulher pode ser uma colaboradora na igreja, mas para ser pastora, eu não vejo base bíblica. Mas ela estava assim, a mulher já está com mais de 60 anos e está estudando, fazendo 4 seminários para ser consagrada a pastora. Mas eu falei assim, cada um é cada um, né? É título, né, irmão? Né? Plaquinha, né? Quantas vezes? Será que nós temos buscado do Senhor uma vida de comunhão com Ele? Uma vida que a nossa vida possa exalar esse perfume da igreja de Esmirna? Que nós possamos ser conhecidos pela nossa vida de tudo? Por viver o verdadeiro evangelho, a fragrância do Senhor Jesus ser exalada na nossa vida, o amor, porque tudo passa, falar em línguas, profetizar, dor de revelação, tudo vai passar, não foi falado aqui na pregação, tudo vai passar, mas o amor, esse é o maior de todas as coisas, e o amor é o maior e é a peça, o fruto do Espírito mais raro que nós encontramos hoje. Porque não é fácil você amar o irmão do jeito que o irmão é.
O Senhor nos ama do jeito que nós somos. O Senhor não questiona. O Senhor não questiona, Deus, do mesmo jeito que Deus me olha, Deus olha para o pastor, Deus olha para aquela mulher lá que está se prostituindo, Deus olha para o viciado. Sabe? Nós, às vezes, nós não temos coragem de chegar e abraçar uma pessoa que está suja. Uma pessoa que esses viciados hoje, eles do cheiro fedem. E nós não temos coragem. Eu fico assim, meu Deus, eu tenho saudade do tempo do Brasil que você podia sair e evangelizar. Domingo de tarde era domingo de você ir para os hospitais. Era, pastor Isaacson, não é? Você ia para os hospitais às 2 horas da tarde, tinha culto à noite. Você ia para o Hospital do Câncer. O Hospital do Câncer, irmão, é o lugar que a gente mais deveria visitar. Eu tive o privilégio de fazer um trabalho com as irmãs da Igreja Presbiteriana, visitar o Hospital do Câncer. Todo mês. A colônia Santa Isabel, onde os leprosos moravam. Irmãos, você vai no Hospital do Câncer, você vê tanta gente lá hoje. Quando é domingo que vem, você pode ir, você não vê as pessoas que você vê. Você vê crianças com cada tumor no olho, em carne viva. E a gente não aguenta. Pessoas com dor, mas dor. E aquilo mexe com a gente. Eu gosto de falar isso, irmão, porque se a gente vê o sofrimento alheio, nós nos condoemos. Não tem coração duro, não chega lá ver aquilo e não se cobra, não. Não tem. O sofrimento é muito grande. E aquilo a gente, sabe, eu gostava muito da Igreja Presbiteriana, porque se faz um trabalho social muito grande. E o trabalho, aí tem igrejas que é contra o trabalho social, mas não, o trabalho social move os nossos corações a ter pena, a ter nem pena, compaixão daquele sofre. E quando você tem compaixão, Deus leva o seu sentimento a ser grato a Ele. Porque quando nós andamos só, nós não vemos aqui na América, nós não vemos sofrimento, irmãos. Principalmente nós imigrantes. Aquele dia que eu fui no hospital, a enfermeira falou, não, você não pode entrar. Eu falei, mas eu só vou. Você conhece ele, você é família dele? Eu falei, me mostra para ter uma identidade que você é família dele. Eu falei, eu não sou família dele. Eu só vim visitar. Eu nem conheci o nome do filho. Mas ela não deixou entrar. Não deixa. Por isso que vale a pena você pegar a carteirinha de capelão. Quero até fazer aquele curso. Pois ela não deixou. Então é por isso que eu falo, os outros falam, não, você pode dar folheta na pega. Você pode ter feito o trabalho de evangelismo, mas é escasso. Não é igual no Brasil, não. No Brasil, você corre atrás no Brasil. Quantas vezes eu vi meu irmão fazer culto na Praça 7 para atrair os outros? Sabe o que meu irmão fazia? Um caixão preto. Bem preto. Ia lá na Praça 7 de Belo Horizonte e punha um caixão. Abria o caixão, levava os jovens dele, tudo de camisa preta, camiseta preta. E eles ficavam aquela turma em volta do caixão. E as pessoas ficavam curiosas. Para atrair as pessoas para falar de Jesus. E quando chegava no caixão, estava cheio de folheto. Tá? E aí eles começavam a cantar e começavam a evangelizar. E ganhou muita gente para Jesus assim. Porque estava difícil atrair pessoas para ouvir a palavra de Deus. Então nós temos que ser criativos, nós temos que ser perseverantes, nós temos que ser fervorosos. Mas aqui, o que nós fazemos de evangelismo? Eu fico com vergonha de Deus. A outra foi falada, né? Orada aqui. O irmão já falou, quando eu chegar, o que eu vou oferecer a Deus? Eu vou estar com minhas mãos vazias. Nós vivemos em Jerusalém, nós vivemos numa paz, irmãos, crises. Essa semana eu estava fazendo lá em casa, eu passei a crise do Brasil de 80 a 90. Você não podia comprar o essencial para sua casa. Era crise mesmo, irmão. Vocês não passaram, não. Hoje, com essa crise que está na América, esse país é abençoado. Esse país é abençoado. Hoje nós vamos no supermercado, nós podemos ainda manter a nossa conta. Nós podemos pegar um carrinho e comprar, está tudo caro, está caro, irmãos, mas nós podemos comprar ainda. Nós podemos comer, nós temos a nossa geladeira, nós podemos ter um carro. Irmãos, o Brasil põe gasolina no carro, com cheque, pão racha. Tem vergonha de falar isso?
Eu pus o cheque, enchi o tanque no carro, o cheque pré-datado para 30 dias. E aquela gasolina tinha que dar, irmãos. Tá? Eu comprava o iogurte uma vez por mês. Eu comprava Coca-Cola uma vez por mês. E comprava ainda. Depois foi chegando porque eu podia comprar. Sabe? E nós esquecemos disso. Tem gente falando na América, não é essa mais hoje. Então vai embora. O que você está fazendo aqui? Ou você põe o joelho no chão e ora. Abençoa essa nação. Sabe? Abençoa essa nação. Abençoa o presidente Obama. Seja quem for o candidato agora, se é o Mitt Romney, sei lá, como o nome dele? Romney. Esqueci o nome dele. Ele, o republicano e o democrata. Barack Obama, quem é que Deus quer que seja? Você já orou? Mesmo você não tendo papel, mesmo você não tendo green, mesmo você sendo cidadão, você já orou? Eu sei de pessoa falar comigo, a América não é mais o meu irmão, o que é que você está fazendo aqui? Vai embora. Tá? Da mesma forma que nós oramos para levantar, Deus levantou o Brasil, e nós oramos aqui, irmãos. Nós fizemos vigília aqui. Nós, os irmãos, sabem que nós clamamos ao Senhor para sustentar os nossos familiares lá. O dever nosso é orar para Deus sustentar essa nação, para Deus avivar essa nação. Não é só na parte financeira, não. Mas se nós, Jesus está perto de mim, mas o avivamento é promessa do Senhor até a volta do Senhor. Deus está comprometido a salvar vidas até Jesus voltar. Deus não cruzou os braços porque a palavra dele tem que cumprir. Sabe, o anticristo vai daí. Deus está trabalhando, João fala, meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. E muitas vezes nós cruzamos os nossos braços espirituais. Reunião de oração, irmãos. A irmã dele já mudou o ciclo de oração não sei quantas vezes. Ela falou que vai mudar quantas vezes ela quiser, se quiser. No meu tempo não mudava assim não. Porque quem quer faz. Quem quer vem. A reunião de oração dos jovens está segunda-feira, 8 horas da noite. Você pode contar as pessoas que estão aqui, irmãos. Você pode contar. Eu falo assim, Deus, o Senhor fica muito triste conosco. O Senhor fica muito triste, porque o Senhor nos dá o dia melhor dessa terra. Quantas vezes nós choramos no Brasil, Senhor, me manda para aquela nação. Me dá um futuro melhor para mim e para meus filhos. Quantas vezes as pessoas fez promessa a Deus, se o Senhor me levar, se o Senhor me conceder o visto, eu vou fazer. E nem na igreja está. A ingratidão, meu Deus. Essa igreja é exprimida. Você quando pega alguma coisa e põe no espremedor para tirar um suco, na centrífuga para tirar um suco da fruta, aquelas fibras quebram. Aquilo dói. Essa igreja era exprimida. Essa igreja sofria. O coração dessa igreja devia ser rasgado. Rasgava esse coração diante de Deus e orar para aquela cidade, orar pela salvação daquelas almas. Irmãos, e tem hora que eu vejo que se você demora na oração, você está incomodando o seu vizinho. Tá? Imagina Deus. Imagina Deus. A reunião de oração, segunda-feira, eu vou falar que se você não vem, você perde. Sabe por quê? Não é meu filho que está dirigindo, não. É porque o Espírito Santo, o Senhor Deus, prometeu que vai fazer coisas. E eu creio. Tá? A União Feminina agora uniu seus jovens nessa reunião de oração. Para tentar ver se os irmãos vêm. Mas você não vem, irmão. Será que você não tem um dia que você pode tirar e falar, eu vou lá chorar, meu Deus, eu vou lá orar? Irmãs, agora na hora que o bicho pega, sabe, na hora que o bicho pega, aí corre, corre. Eu lembro de uma irmã aqui, nunca, de vez em quando ela aparece aqui, mas ela vai na igreja católica, vai na Bíblia, vai dizer outra, e ela é membro daqui. E ela vai, aqui dificilmente ela fez. Mas teve uma vez que Deus permitiu que ela passasse uma luta muito grande com a enfermidade. Aí eu cheguei para a reunião às 5 horas da manhã, faz uns 8 anos já. Uai, você está aqui hoje? Quando eu vi, meu
marido fala que eu falo demais. Ela falou assim, quando eu vi, eu já tinha falado. Eu nunca tinha visto aquela irmã. Ela falou, Marisa, eu estou com um problema, minha filha. Eu falei, graças a Deus, louvado seja Deus. Sabe? Porque aqui está a sua resposta, minha. E ela fez uma campanha de 5 horas da manhã, uns 3 meses, eu acho. E Deus deu a vitória a ela. E o filho dela, um filho que um dia nesse banco aqui, com 8 anos, Deus visitou aquele menino com o Espírito Santo. E eu estava sentada ali, ele correu, eu vi que ele estava chato, eu vim abraçar ele. E ele falou, Marisa, me abraça, porque a minha mãe não está aqui para me abraçar. E eu chorei com ele. E hoje ele não está na igreja, ele está dando trabalho. Irmãos, viva com seus filhos, abraça seus filhos, ore com seus filhos, corrige os seus filhos. Não tenha dó de dar uma chinelada no seu filho quando ele precisa ter a chinelada. Não tenha dó, mas corrija o seu filho. Mas viva o evangelho que você prega, tá? O seu filho. Não seja hipócrita. Essa semana Deus falou muito no meu coração sobre hipocrisia. Muito. Que eu vi uma pessoa que não é crente, não conhece a palavra de Deus, mas uma pessoa tão sincera, uma pessoa tão temente a Deus. E eu falei, Jesus, essa pessoa, ela não aceitou o Senhor como Jesus, mas essa pessoa não entra no céu. Como é que faz? E eu questionei a Deus, e Deus me levou naquela passagem, né, dos fariseus, os hipócritas. E ele falou, muita hipocrisia no meu meio, na minha igreja. Muita hipocrisia. Para que nós não sejamos hipócritas. Irmãos, a sua igreja é a sua casa. Primeira casa. Não adianta nós irmos à igreja todos os cultos se nós não vivermos o evangelho na nossa casa. Ganha seu filho para Jesus primeiro, para depois você querer ganhar o outro. Sabe? Ganha a sua família. Então, os outros falam assim, nós não podemos assentar na roda dos escravos. Não podemos. Mas às vezes nós temos que ir lá, porque é nossa família. Eu custei a entender isso. Sabe? Eu de primeira não renunciava a alguma coisa da minha família dos que não são crentes. Não deixava da igreja para ir. De uns anos para cá, Deus começou a trabalhar no meu coração. Olha, eu preciso de, às vezes, deixar. E eles sentem-se agradecidos e importantes, porque eu deixei. Hoje eu tinha um compromisso com a família. Eu falei, mas o meu compromisso, primeiro, a minha prioridade é a escola dominical. Então eu não posso viajar com pessoas. Mas dá para outra pessoa falar, minha última lição eu já transferi para uma irmã, que eu não pude dar aqui o culto das mulheres. Mas essa eu não vou transferir, porque a minha prioridade é o Senhor. Eu falo isso, irmãos, não é para minha glória. Eu falo isso porque eu tenho pedido, o Senhor tem que ajudar. Senhor, me ajuda a ter compromisso com o Senhor. Senhor, eu vejo coisa na sua igreja que eu não concordo. Senhor, às vezes eu não concordo com o pastor Manuel assim. Às vezes eu não concordo, mas Senhor, tem que ser para me dar submissão. E me dá mansidão para eu aceitar, porque eu sou ovelha. E ovelha não questiona. E se eu quiser mudança, eu tenho que ir no altar do Senhor, pagar o preço no altar do Senhor e chorar e clamar ao Senhor. Se eu quero mudança na minha casa, hoje eu não tenho chance de pegar um currião na costa dos meus filhos. Se eu pudesse, eu fazia. Tá? Mas eu tenho que ir chorar na presença do Senhor. Eu sei o que eu tenho crido. E Deus é poderoso para fazer. Porque Deus faz, Deus promete, Deus cumpre. A partir do momento que você tivermos compromisso com Deus. Tá? Porque você viver enquanto tudo está bom é muito fácil. É muito fácil. Mas você viver quando falta amor do seu marido para
cá. Porque o homem pode fazer. Não, ele falava que ele faz, que ele tem que fazer. Sabe por quê? Falava, não é nenhuma vergonha para o homem pegar e passar o velho na casa, lavar uma vasilha. Não, é quando precisa. É muito bom, o homem faz e deve fazer. Tirar o lixo, faz e deve fazer. Mas irmã chegou perto, pelo amor de Deus, fala lá na frente, mas eu não falo que, olha, o que eu falo é como Deus traz na minha mente. Não tem esse negócio de mandar recado, não. Ah, pô, vai tirar o mesmo saco de lixo da minha casa. Não, eu não falo, não vou falar que você não fala. Porque eu falo, é Deus que traz na minha mente e eu falo. Então, eu estou falando assim, então, essa irmã que está fazendo o marido deitando no sofá, fazendo o marido passar velho, cuidado, filho, para não dar errada. Isso é serviço nosso. Se nós não demos conta, temos trabalho, estamos cansados, realmente trabalho, estamos cansados, você pode fazer esse favor para mim, você pode me ajudar, o homem tem que ajudar dividindo uma tarefa. Mas o homem não, o homem é o provedor do lar, o homem tem que trazer o dinheiro para casa e sustentar a família. Isso é bíblico. E hoje, nos dias modernos, tudo está difícil, a mulher divide isso com ele. Mas o homem ficar arrumando casa, lavando banheiro, e a mulher deitada no sofá, vai tomar banho. Sabe, eu nem sei porque eu estou falando isso aqui, mas faz parte. Sabe, os irmãos sabem que eu não sou professor. Professor é essas coisas aí, eu pastorizar. Tá? Então, olha, vocês são novos. O mundo que vocês vão enfrentar, os seus filhos vão enfrentar, é muito diferente. A responsabilidade sua de viver o evangelho dentro de casa é maior do que a minha. Porque o mundo de hoje está pior do que eu vivi, o que eu estou vivendo. Eu já estou com o pé na serra. Outro dia eu falei, meu pai se pé no carro, na cova do que? Então, vocês têm a responsabilidade muito maior. Sabe por quê? João falou assim, quem muito será dado, muito será cobrado. Vocês têm recebido ensinamento. Vocês ouvem a palavra pela internet. Muita gente fica caçando pregador por na internet e não vem ao culto quarta-feira também não. Sabe? Irmãos, vou falar com a irmão aqui na igreja, dá mais notícia de pastor do Brasil do que a da nossa igreja. Porque eu vi na internet, porque assistiu o culto na internet, deixa de ser pouco. Você não conhece a vida daqueles homens, não. É muito bom chegar na internet e fazer um senhor, tem oratória, tem congressos, tem seminários. Hoje é muito fácil manipular as pessoas, é muito fácil manipular a emoção das pessoas. Vem para a sua igreja e ouve a palavra, você conhece a vida de quem? Não é que nós temos que pegar você, pelo menos ver o testemunho das pessoas as pessoas que vivem aqui. Não precisa de pregador de fora da nossa igreja, não. Agora, vamos voltar, os meninos já estão até chegando. Jesus tem misericórdia. As condições da igreja de Esmirna, a tribulação, passavam por tribulação, eram pobres, os crentes em prisão. Eu vou contar um testemunho aqui, nós passamos tinha um irmão opera lá na casa de recuperação, aí ele conseguiu, passou por mais de ano e está trabalhando, ajudando meu irmão lá, está numa vez. E o meu irmão foi lá na corte e assinou um termo de responsabilidade para cuidar daquele irmão. O juiz deu. E ele ficou muito feliz porque ele achou que ele estava com o processo passado. Mas ele estava sincero, ele estava, sabe, né? Ele não estava malandragem, não. Aí ele, um dia trabalhando lá na igreja,
desse dia realmente ter, eu pensei que tivesse prescrito, não. Então, você vai ter preso. Aí os irmãos lá são muito unidos, sabe, irmão? Quanto mais pobres eles são, quanto mais dificuldade eles são, mais unidos eles são. E aqui os referandos são muito unidos. Eu acho bonito quando eles chegam na igreja, eles chegam assim, todos engravatados, tem a área deles para sentar, todos eles, com Bíblia, todo arranjadinho, e as mulheres que são quando termina a igreja, eles não podem conversar, eles têm que levantar e ir já para lá. Dão um pronto. Aí, aquele não estava feliz, a igreja feliz com ele, era um irmão muito comunicativo, levaram ele preso. Aí quando eu cheguei lá, eu fiquei sabendo da história, daí uns 15 dias chegou a carta dele, já estava 6 meses que ele estava preso. Irmãos, o testemunho que ele estava dando naquela cadeia, o que Deus estava fazendo através dele, através da vida dele, na carta ele escrevendo, como ele estava pregando a palavra dentro daquela cadeia e ganhando pessoas para Cristo, o Marcos falou, foi um propósito de Deus. Era tirar ele daqui e levar ele para a cadeia para lá ele ser testemunho do Senhor. E ele dava, muitas vezes Deus trabalha e nós não entendemos. Mas aquilo que Deus faz é o melhor para nós. Então eu falo assim, como que essa igreja sofreu, era esmagada, exalou a essência de Cristo, perseverou e foi vitoriosa. Uma das igrejas pequenas, mas uma das igrejas vitoriosas. E que nós possamos ser assim. Que nós não nos conformamos. Romanos 12, 1 e 2, amém? E obrigado pela oportunidade. Deus abençoe.